Eu me formei, o Otto estava na barriga. Quando eu levei o Otto numa neuro, ela me falou assim, volta a estudar. E aquilo me deu tipo, ok, voltei a estudar. E procurava fazer o neurodiagnóstico, né? E depois fui para psiquiatra mesmo, a neuro. E acabou fechando. Eu estava com 35 anos. E o Otto tinha quantos anos? Ele já estava com 2, quase 3. Olá, bem-vindo ao nosso quarto episódio do História da Casinha. Eu estou aqui hoje com a Larissa e a gente vai conversar um pouquinho sobre maternidade atípica. Eu queria que você começasse contando sobre o seu Instagram e o seu perfil. Como que surgiu a ideia dele? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, eu adoro esse quadro, tá um sucesso. Bom, a ideia do meu Instagram começou depois do diagnóstico do Otto, então, como eu não consegui seguir na terapia ocupacional por estar grávida, me formei, acabei criando uma empresa, fui para o ramo do empreendedorismo e comecei no Instagram a vender os meus produtos. Eram uns panos de prato, camisetas, tudo personalizado. E nisso também, né, veio o diagnóstico e, querendo ou não, quando eu ia fazer as encomendas, tinha encomenda, tinha os pedidos, tinha vezes que eu acabava não conseguindo entregar a tempo pela maternidade atípica, tinha questões. Então, através do Instagram, eu acabava explicando a situação e o pessoal começou a chegar, começou a indicar. E sempre o nome foi Cotidiano? Na verdade, antes era Larissa Dornelles, mas daí eu botei Cotidiano da Lari por CTO e porque eu ia abordar nosso dia a dia, nossos desafios, né? E então, muito legal, eu não sabia disso, dessa questão. Então, quando você começou ali na questão do processo do diagnóstico do Otto, você estava terminando a faculdade? Não, eu já estava formada, eu me formei, o Otto estava na barriga. Só que quando chegou na época ali vou atrás do emprego, chegou a pandemia, bem aquele boom, assim, que não sai de casa, não faz nada. Eu falei, bom, eu preciso, né, agora eu sou mãe, preciso pagar, né, minhas contas, vou ir atrás. E aí surgiu essa ideia. Mas aí como, né, eu já era TO, não ia ter emprego ali na hora, na área, acabou ficando para depois. Mas depois, por eu também acabar falando sobre terapia ocupacional no Instagram, o pessoal começou, as TOs também me seguir, muitas mães atípicas para entender, né, sobre o diagnóstico. Veio muito relato também de mães que a partir do que eu contei do Otto começaram a observar os sinais nos filhos, filhas, e depois foram atrás e acabou fechando o diagnóstico. Então elas ficaram gratas porque nós como mães a gente sempre escuta, né, não, você está procurando problema, tá? Ainda mais quem é da área. Exato, daí você já tinha formação. Exato, e daí tinha, né, um pouco essa cobrança, assim. E quando eu levei o Otto numa neuro, ela me falou assim, eu contei, né, que eu era terapeuta ocupacional, falei que o Edilei era psicólogo, e ela falou assim, bom, vocês têm uma equipe multi em casa, e ela falou assim, volta a estudar. E aquilo me deu tipo, ok, voltei a estudar e caí de cara no mundo, assim, livros, autismo, né? E daí foi, a partir disso, que eu fui também me identificando com sintomas, né? E como que foi? Então, comecei a estudar, né, lendo, e muita parte da literatura trazia também sobre autismo em mulheres, em meninas, que é muito diferente dos meninos. E eu fui vendo que muito do que trazia lá era a minha infância toda. E daí eu comecei a conversar com a minha mãe, né, sobre isso. A gente começou, né, conversar mais e mais. E eu resolvi, então, procurar fazer o seu diagnóstico. Isso, fui procurar fazer o neurodiagnóstico, né? E depois fui para psiquiatra mesmo, a neuro.
e acabou fechando. Eu estava com 35 anos. E o Otto tinha quantos anos? Ele já estava com 2, quase 3. 3 anos. E aí, como que foi também, você trouxe essa questão do seu diagnóstico tardio nas redes sociais também? Sim, quando acabou que fechei o diagnóstico, acabei contando, né? E muitas pessoas também se interessaram sobre isso, como que foi o processo, quantas vezes foi a avaliação, quanto tempo durou, que médicos que teria que ir. Então, teve até uma amiga, né, que ela nunca se entendeu assim, se sentia perdida. Ela brinca que ela se sentia um extraterrestre. E quando ela começou a me seguir, começou a ver o que eu falava, né? Ela acabou procurando o médico. Na verdade, ela já tinha acompanhamento com o psiquiatra, mas ela fechava outros diagnósticos, né? E o autismo era o mascarado ali. E depois ela pegou e insistiu, ele então aceitou, né, para ela fazer a avaliação certinha. E aí sim ele concordou com o diagnóstico, mas até então ele não estava recusando. No episódio 3, né, conversa com a Larice, eu estava falando sobre essa questão da importância, né, do nível 1 de suporte, que muitas vezes o diagnóstico é tardio, ainda mais para pessoas mais velhas que na época não tinham conhecimento, informação. O quanto o autoconhecimento é algo muito importante, que a pessoa ela percebe que tem alguma coisa diferente, mas não consegue entender o quê. E para as crianças, né, que têm hoje acesso ao diagnóstico precocemente, e essa informação, a intervenção, o quanto isso vai ser benéfico para elas, porque elas não vão se sentir um extraterrestre, né, no sentido que você percebe que você tem dificuldades. Exatamente. Você não se encaixa. Isso. Uma coisa que eu muito escuto também é assim, nossa, olha só, você recebeu o diagnóstico agora, mas você quando pequena conseguiu superar. Eu falei, olha, não foi fácil, né? Falo muito isso, né? Não foi fácil superar isso, mas a vida acabou, né, nos levando, ensinando. Mas eu vejo que se eu tivesse terapia naquela época, o quanto ia ser maravilhoso, mais tranquilo de levar, né, a vida, assim. Então, por isso que eu investo tudo que eu puder para o Otto ter todas as terapias essenciais, porque eu quero ver ele voando muito ainda, porque eu não era uma criança nível 1, se a gente for voltar, eu provavelmente era um nível 2, assim, pelas dificuldades. Ir para a escola para mim era horrível. Sim, eu sentia muita questão da coordenação motora fina, muita dificuldade na escrita, minha mão suava, eu não conseguia copiar tudo no quadro pela questão visomotora. Quando eu estava lá copiando, quando ia passar para o caderno, já olhava, já me perdia toda. Muitas vezes acabava nem indo para o intervalo, porque, né, tinha que cumprir aquilo, ó. E era aquela coisa, a escola, infelizmente, antigamente era punitiva, né? Então, não, você só vai descer após terminar. Então, para mim, a escola foi bem um sofrimento, assim. E mesmo com essas dificuldades, você foi atrás, né, ingressou numa faculdade. Sim. E como que foi fazer a terapia ocupacional? Então, eu demorei para me encontrar o que eu queria ser. Antes eu pensava que era na educação especial, depois fisioterapia, eu estava assim, no caminho. E nisso surgiu lá em Santa Maria, né, na Federal, o curso, e li sobre e falei, não, é isso mesmo que eu quero. Daí, claro que lá na época era o vestibular, né? Não é como hoje que é o Enem. Lá era, tipo, ia num dia, fazia uma prova extensa e eu demorei, acho que, tentei 2 vezes, daí entrei na terceira, entrei na segunda turma, na metade do ano. Claro que também eu não consegui terminar no tempo correto. Sim, mas você não tinha o diagnóstico, você não tinha acesso. Exato, então para mim tinha matérias assim que eram muito difíceis, que eu precisava estudar muito, e também na época eu já tinha o diagnóstico de TDAH, então o TDAH também é uma comunidade que dificulta, né, a gente terminar os estudos. Sim. Mas como eu vi que era algo que eu sonhava, porque quando eu entrei na TEL eu falei, não, é isso realmente que eu quero fazer.
trabalhar com crianças, só ainda não sabia que seria com autismo, mas eu queria muito parte da reabilitação física. E já estava assim, programando para fazer BOBAT, para fazer a parte de rehab, né, de estimulação precoce. Só que quando, já no final da graduação, quando eu entrei nos estágios finais, e um deles era da estimulação precoce, começou a surgir muitos casos com autismo, né? Então, acabei que fui focando já um pouco naquela época. Então, querendo ou não, eu já gostava muito dessa área. E o quanto que você acha que a maternidade atípica pode ser uma dificuldade para esse caminho que você quer trilhar? Olha, a dificuldade que eu sinto é a sobrecarga que às vezes a mãe atípica sente, né? A falta da rede de apoio, que dificulta. Ainda mais você que veio lá do Rio Grande do Sul. Eu saí lá do Sul também por questões de oportunidade de trabalho. Lá, infelizmente, a STO não é tão valorizado como aqui. Aqui o pessoal já acredita no nosso trabalho, né? Então, sair de lá foi, assim, divisor de águas para mim. Foi muito bom. Eu não sei, eu só voltaria pela questão familiar mesmo. Para rede de apoio. Isso, para rede de apoio. Mas aqui, como eu estava falando esses dias com uma amiga, aqui eu consigo ter uma rede de apoio paga, né? Porque por eu estar trabalhando na área, né? Vou conseguir ter esse suporte que antes lá, por não estar trabalhando na área ou por não estar sendo muito valorizada, acabava tendo pouco, era mais com família mesmo. E aqui, né, graças a Deus, a gente consegue. E você, o que você compartilha da sua rotina ali dentro das suas redes sociais? Eu vi, né? O que fez você tornou você uma ativista aí da causa da maternidade atípica, da luta da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência? Eu noto assim que o que me levou a isso foi a questão da sociedade mesmo, né? O primeiro problema que surgiu quando veio o diagnóstico foi a questão escola, monitor, AT para acompanhar. Lá eles chamam de monitor escolar. Então já precisa, né, ter ali o laudo certinho, estar acompanhado, mas mesmo assim é muito difícil de conseguir. Para a gente matricular ele na escola, eu precisei ir lá procurar uma advogada e tal, para poder, né, que aceitasse, mas na verdade nem poderiam, né? Nem precisaria estar entrando com advogado, mas querendo ou não, a gente tem umas lutas diferentes, né? Para nós não é assim, só chegar ali, achei essa escola maravilhosa, linda, quero meu filho aqui. Não, muitas vezes a escola não recebe o filho, né? Isso não está preparada para receber. Exato, e teme, né? Porque tipo não conhece. Mas tem muitas escolas que ainda bem, né, estão interessadas e chamam as pessoas para falar sobre. Então eu também procuro ver quais escolas são mais acessíveis, né, para poder procurar essa rede, porque a escola também é uma rede de apoio. Com certeza. E aí você ali, né, dentro do seu Instagram, eu acompanho, né, você lá, eu sigo, eu vejo bastante, né, e você mostrar a sua realidade, você acha que, muitas pessoas podem ver isso como uma exposição, mas você acredita que essa exposição faz com que as pessoas consigam ter mais acesso à informação, que você consiga falar e comunicar mais, falar sobre o autismo? Eu escuto isso assim de coisa, não precisa falar isso, não precisa botar isso. Mas foi a partir desses momentos que eu comecei a compartilhar no Instagram lá no início, que foi que as pessoas começaram a perceber, opa, meu filho está fazendo a mesma coisa. Claro, eu evito botar foto, digamos, expondo tanto, eu não boto foto dele, tipo, chorando. Uma crise. Exato. Mas assim, hoje ele acordou e já quis ir direto pra piscina, né? Sabe, eu compartilho dificuldades assim, tipo, no seu cotidiano mesmo. Tipo, os perrengues que acontecem no dia a dia. Mas eu tenho esse cuidado, assim, para não expor, né, esse momento de crise, ou tipo, ele chorando muito, ou ele
bravo com a gente, ou digamos até eu mesma aplicando, ensinando alguma coisa. Não, é mais assim, contando o que o pessoal gosta de saber, o que acontece, que não é fácil, né? Então, e as pessoas têm interagido com você e você consegue ter trocas com essas... Sim, até muitas mães pedem que grave até mais, que fizesse até um outro canal. Então elas vão adorar assistir esse vídeo. E você pode chamar pessoas também para vir aqui conversar comigo, a gente fazer. Claro, eu tenho bastante mães, né, que me seguem, a gente troca figurinhas. Às vezes elas me consultam como TO. E qual que é a curiosidade que as pessoas têm? Assim, primeiro, de você enquanto mãe e também enquanto terapeuta ocupacional. Como mãe, a maior é a dificuldade que a gente sente. Elas gostam de entender como é que é, né, esse processo. E eu acredito que também o autismo sempre tem alguém na família, ou um primo, alguma coisa assim, né? Porque, é genético. Exato. E então, eu vejo que muitas das minhas seguidoras, a maioria terapeutas, tem as mães, né, atípicas, mas também tem parentes, primos que estão ali para entender, para aprender. E digamos, agora eu falei da questão de iniciar com a comunicação alternativa aumentativa. Então, uma das pautas é essa, como é que tá, já iniciou. Daí eu expliquei ainda que a gente está na fase de configuração, né? E depois vai ter a fase dele aprender a usar. Então, essas pequenas dúvidas, porque provavelmente algum filho, alguém está nesse processo. Então, se você também que está aí assistindo no canal quiser saber, no episódio 3 com a Larissa, a gente conversou e ela falou um pouquinho sobre a CA, que é a especialização dela, então acho que também dá pra gente linkar. E enquanto terapeuta ocupacional, o que eles te perguntam, o que as mães querem saber? Elas gostam muito, assim, de orientações, né? Eu falo assim que eu não posso tá avaliando elas a querem criança. Dicas. Elas querem dicas, assim, o que fazer. Como, olha, meu filho, assim, tá no processo de desfraude, mas tá muito difícil. Eu imaginei que ia ser desfraude a maior. Ou assim, a seletividade alimentar. Mas eu não posso pegar e dizer, fulana, faz isso. Eu apenas dou, olha, quem sabe tentar por essa abordagem, assim, através do brincar. E tem momentos que, se eu tô ali preparando uma atividade, alguma coisa, eu mostro ali um pouquinho, ali a criança está um pouquinho ali com uma escova de dente, ou o Otto mesmo brincando e eu ajudando. Então elas gostam de ver esse momento, né? De explicar que a gente, enquanto está em casa, também é muito importante seguir essa continuidade da terapia. Então essa questão do cotidiano também vem atrelado à questão da terapia ocupacional. Isso, porque querendo ou não, eu tô sempre falando da TO, né? Entendi. Que legal, eu achei muito interessante. Queria muito te agradecer por esse momento da gente poder conversar. E uma última pergunta, que eu acho que essas seguidoras também devem saber, você tem ideia de fazer algum outro canal, ou trazer mais conteúdo sobre isso? Pois me pedem muito para fazer em outro aplicativo, para colocar mais vídeos, porque eles gostam muito de vídeo. Porque eu coloco muito nos stories, só que no story num dia some. E no meu feed eu acabo deixando mais os vídeos assim, que vai ensinar alguma coisa do TO, ou uma coisa mais específica. Isso, eu acabo não botando, até porque essa questão do expor, né, que é preocupante. Mas eu até já criei um canal, daí botei bem assim, com o nome do Otto, para botar vídeos dele, mas assim, vai ser coisas do dia a dia dele. Eu amo o mercado, então tem que ir sempre no mercado. Então, tipo assim, eu vou mostrando umas rigidez dele, algumas coisas... Umas coisas mais específicas, mas sem também expor a criança, né? Obrigada. Imagina. Muito obrigada. E você que gosta desse conteúdo, dá like, se inscreva no nosso canal e compartilhe também.